Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Como foi a sua noite? Descansou? Está preparado para esse dia? Como é que está a sua agenda para hoje? Muito trabalho, muitas preocupações. Quem sabe vai alcançar uma grande vitória hoje, realizar uma grande obra. Pode ser. Vamos começar esse dia buscando o Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, tudo é possível àquele que crê. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Sejam todos bem-vindos ao Momento Sublime. Hoje eu quero deixar para vocês uma pergunta sobre a oração. O Senhor Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, no momento de grande angústia, ele está se preparando para ir à cruz e, como homem, como ser humano, era natural que ele estivesse sofrendo. E nesse momento, então, ele decide dedicar um tempo a mais a estar com o Pai, a orar. E ele vai lá e chama 3 dos seus 12 discípulos para irem com ele. Dentre esses 3 se encontrava Pedro. E Jesus então vai e pede para que eles ficassem num determinado local, enquanto ele iria um pouquinho mais adiante orar. E ele pedia, velem por mim, orem comigo, vigiem comigo. E nós sabemos a história, ele orava e sofria, suava gotas de sangue, sofrimento tremendo, o tamanho do amor de Cristo por nós. E quando ele retornava aos discípulos, eles estavam dormindo. E o sono era mais forte do que a vontade de orar, a necessidade de orar. E eles estavam exaustos e eles não conseguiam ficar acordados, eles não conseguiam orar com Jesus. E então no capítulo 26 de Mateus, verso 40, o Senhor Jesus chega e desabafa com eles e diz: será que vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Será que vocês não podem ficar comigo um pouquinho mais do que o normal? E foi uma queixa, e ele estava conversando com eles, estava exortando-os. E então, o que nós aprendemos aqui com esse versículo, com essa pergunta de Jesus, Primeiro, nós aprendemos que Jesus Cristo escolheu parceiros de oração. Isso para mim é maravilhoso. Isso para mim é um sinal de que continua sendo assim, A Bíblia diz que o Espírito Santo continua intercedendo por nós. Jesus Cristo é o nosso eterno intercessor. Então, ele conta conosco. Então, Jesus, ele escolheu parceiros, pessoas, homens como nós, para orarem com ele. Segundo que nós aprendemos é que Jesus estava ensinando aos seus discípulos que a oração precisava ser perseverante, que haveria momentos na vida deles que eles deveriam se dedicar totalmente à oração, abandonar qualquer outro a fazer para se dedicar à oração, como aquele momento, que estamos vendo. Em terceiro lugar, nós vemos que Jesus precisou de companhia na oração. Ele precisava de pessoas orassem por ele, senão ele não os teria chamado. Então Jesus precisou de pessoas que orassem por ele. A questão nossa hoje é a seguinte: Jesus pode contar comigo hoje. Jesus pode contar com você hoje. Há muita gente precisando de socorro, de visitação. Há muita gente precisando de oração, de intercessão. E Jesus Cristo está querendo abençoar essas pessoas. Mas Jesus decidiu que agiria no mundo hoje através da sua igreja, através de seus discípulos, através dos seus filhos. Então ele conta comigo, ele conta com você.
Então essa é a pergunta. Ele pode esperar mais de mim nessa questão da oração? Aí você se perguntaria, mas como é, né? Eu orar por Jesus? Hoje não há mais possibilidade de orar por Jesus, né? Ele não precisa mais de oração. É verdade. Mas a questão, essa pergunta, né, se Jesus pode contar comigo, ela precisa ser respondida de outras maneiras. A minha família pode contar comigo no quesito oração? Os meus amigos podem contar comigo em relação à oração? Os meus colegas de trabalho podem contar comigo em relação à oração? Os governantes do meu país que estão batendo cabeça podem contar comigo em relação à oração? Os fracos e enfermos na fé podem contar comigo na oração? E a resposta é a seguinte: se você puder se oferecer e se você estiver orando, atendendo e respondendo a todas essas perguntas, sim, podem contar comigo, então significa que Jesus pode contar com você. Ele vai usar você e por seu intermédio ele vai abençoar aquelas pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, enfermos, fracos na fé, os governantes, nosso país, este mundo, a nossa cidade, nosso vizinho. Então, se eles podem contar com as nossas orações, então você pode ter certeza, você está sendo útil ao Senhor Jesus. Vamos pensar nisso. Quando Jesus conversa com aqueles discípulos, ele está alcançando Pedro. Pedro havia dito, eu estou pronto para até morrer se necessário for, e não estava. Então não vamos ter nenhum pensamento equivocado a respeito de se estarmos ou não estarmos prontos. Vamos orar, vamos nos colocar diante do Senhor, vamos fazer uma relação de nomes de pessoas, vamos orar por essas pessoas, e você pode ter certeza absoluta que vamos alegrar o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor colocou diante de nós a possibilidade da oração. Agora nós podemos conversar com o Senhor. Agora o teu Filho Jesus pode contar comigo, contar com os meus irmãos, com os meus amigos na oração. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso fazer isso através da oração pelas pessoas com as quais eu convivo. Abençoa, visita, Senhor, os meus irmãos e amigos, e que nós possamos cada vez mais perseverar na oração. O Senhor pode contar conosco, Senhor, não uma hora, mas 2, o dia inteiro. Nós queremos viver esse dia orando sem cessar. Ensina-nos a orar sem cessar. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.